Olá, gente, de volta aqui para a nossa discussão de hoje. Bom, estamos no momento em que o Brasil passa num segundo buraco com seu automóvel Gurgel, né, de fibra de vidro, tremendo até o talo. Se você já andou num carro vagabundo em alta velocidade, você sabe que ele treme da porca até o teto. Então é o caso do Brasil, seu Gurgel em alta velocidade passou num novo buraco. E dessa vez capotou, caiu do desfiladeiro e explodiu lá embaixo. Não deu para nem pensar em pisar no freio, acelerar. Não, dessa vez não vai ter o que fazer. Dessa vez o carro vai capotar e vai literalmente explodir em função realmente da estratégia que foi implementada. Então, nós recortamos a parte inicial, interrompemos a parte inicial falando que o Brasil, em 79, está diante de um problemaço. Porque o balanço de pagamentos vai desequilibrar de novo. E dessa vez vai desequilibrar com mais força do que da primeira vez. Dessa segunda vez, o petróleo fica mais caro, o que vai gerar uma pressão adicional de saída de dólares. E para piorar, a dívida externa fica mais cara, o que vai pressionar por uma saída adicional de dólares ao quadrado. Então, nós, de novo, em 1979, está se iniciando um novo governo do Figueiredo. O Brasil tem um novo ajuste externo a fazer. Então, voltando para cá, novo desequilíbrio externo. Parece repetição e é. Então, temos um novo desequilíbrio externo, só que esse é mais grave do que o primeiro. Esse novo desequilíbrio externo é gerado por um novo choque do petróleo, uma saída adicional de dólares para pagar pelo petróleo mais caro, e temos um aperto monetário do Fed, quer dizer, uma política monetária fortemente contracionista. E aí uma saída adicional de dólares para remunerar a dívida externa, sobre a qual passa a incidir juros maiores. E agora tem um problema. Lembra que eu havia falado para vocês das 3 alternativas? Uma das alternativas não é mais possível em 79. É a alternativa do endividamento externo. Por 2 razões. Primeira razão, o Brasil já está endividado até o pescoço, então não é tão fácil assim encontrar pessoas que queiram te endividar ainda mais. Segunda razão, e muito mais grave, a liquidez internacional que estava disponível em 73 desapareceu. Porque os Estados Unidos estão fazendo uma política monetária contracionista, o que na prática significa tirar dólares do sistema. Tirar dólares do sistema, não tem dólar para ser emprestado. E agora? A alternativa 3, do ajuste via endividamento externo, não é mais uma possibilidade. Nos restam 2 alternativas. Alternativa 1, mudança nos preços relativos, desvalorizando o câmbio. Alternativa 2, recessão. Partir para a recessão. Né? O fato é que nós temos um problema concreto, uma dívida externa a ser enfrentada. Como é que a gente resolve isso agora? Tá? Diante do governo Figueiredo não aparecem 3 opções, aparecem 2 para ele escolher. Ou faz uma desvalorização do câmbio, ou coloca o país em recessão para tentar reequilibrar o balanço de pagamentos. Tá? Aqui tem apenas 2 fotografias para ilustrar. Essa aqui é uma foto de 1979 para 80, um camarada que resolve passar e trabalhar de cavalo, porque cavalo não consome combustível, né? E aqui uma capa da revista Time, este é o Paul Volcker, presidente do Fed, ele vai ser presidente do Fed entre 79 e 87, né? A angústia da taxa de juros, claro que isso vai se tornar uma preocupação global. Até colocando aqui uma pergunta que foi feita no intervalo, puxa, mas isso geraria quebradeira em vários países, o Volcker não estava preocupado com isso. Ele chegou a ser questionado na altura e a resposta dele foi, o dólar é meu, a dívida é de vocês. Cada um com o seu problema. Né? Quem tem dívida, pague a dívida. Eu quero, do ponto de vista americano, eu quero fortalecer a hegemonia do dólar, eu quero fortalecer o dólar, eu quero diminuir a inflação. Isso vai gerar aí alguns anos de problemas e de instabilidade, mas não tem problema. É isso que eu quero fazer mesmo, decidir e vou levar adiante. Tá? Então, impossibilidade de ajuste externo com mais endividamento. Não dá. Aquela opção de mais endividamento não é mais uma alternativa, não é mais uma possibilidade. Aí começa o drama do Brasil. Aliás, eu vou até começar falando um pouquinho de um período que vai de março até agosto, que é antes até do que o slide está fazendo referência. Entre março e agosto,
vai estar na frente da chefia econômica no Brasil, da equipe econômica, o Mário Henrique Simonsen. Mário Henrique Simonsen havia sido ministro do Geisel. Aliás, durante o segundo PND, nós tínhamos 2 ministros, né, do Planejamento e da Fazenda, que eram Mário Henrique Simonsen e Reis Veloso. Né, os 2 ministros que levaram adiante a estratégia do milagre econômico. O Reis Veloso sai do governo com a entrada do Figueiredo, o Simonsen permanece. E o Simonsen, diante da situação que nós estávamos vivendo em 79, ele vira para o Figueiredo e diz: Figueiredo, agora não tem jeito, vamos ter que fazer o ajuste recessivo. Né? Então ele propõe, ele desenha todo um plano, nos 4 primeiros meses de governo do Figueiredo, de março de 79 até agosto, 4, 5 meses, e ele vai propor: olha, vamos cortar drasticamente o investimento das estatais, vamos aumentar juros, vamos cortar crédito, vamos aumentar impostos, vamos travar o país, para tentar reequilibrar o balanço de pagamentos, porque vai diminuir brutalmente as importações, vai estimular em algum grau as exportações e vamos rezar para dar certo. É o que dá para fazer. Na mesma altura, no início do governo Figueiredo, volta para o Brasil Delfim Neto. Delfim Neto havia sido ministro do período do milagre econômico, mas durante a gestão Geisel ele tinha sido nomeado embaixador na Europa. Eu não lembro mais se era Paris, se era Roma, Paris. Ele foi nomeado embaixador do Brasil em Paris. A razão para isso era muito clara: o Geisel não suportava o Delfim Neto e mandou o Delfim Neto para Paris para não encher o saco. Nos anos 70 não tinha Facebook, não tinha Twitter, o Delfim Neto dá muita opinião. Até hoje, Delfim Neto é um cara velhinho e até hoje dá opinião sobre tudo. Imagina nos anos 70, pouco tempo depois de ter sido ministro do milagre econômico brasileiro. Então o Geisel resolveu isso, promoveu o Delfim Neto. Isso é uma coisa muito comum no serviço público e na política de uma forma geral. Você quer se livrar de um inimigo, você promove ele. Né? Promove ele para Paris. Vai para Paris, vai lá e não enche o meu saco. Deixa eu tocar aqui o meu governo da maneira que eu achar melhor. Né? Então o que acaba acontecendo é que o Figueiredo acaba trazendo o Delfim de novo, e no início do governo Figueiredo não só abre espaço para ele no ministério, a não ser ministro da Agricultura. Então o Delfim Neto vira ministro da Agricultura no início do governo Figueiredo, e enquanto o Mário Henrique Simonsen tocava a economia. Isso começa a gerar faísca, né? Porque o Mário Henrique Simonsen começa a propor um ajuste ortodoxo, ou seja, vamos travar o crescimento. E, paralelamente, aparecia o Delfim Neto dizendo: Figueiredo, dá para o Brasil crescer. O Simonsen está maluco. O Simonsen está jogando na lata do lixo todo esse esforço do segundo PND. O Simonsen não está batendo bem. Tem espaço para crescer, Figueiredo. Eu juro para você, eu estou dizendo que tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer. O Simonsen não está vendo as coisas direito, o Simonsen está meio velho. E tudo que o Figueiredo queria ouvir era que tinha espaço para crescer, e o Delfim Neto era o ministro do milagre. Né? Então, se o Delfim Neto está dizendo que tem espaço para crescer, eu acredito. E em agosto de 79, o Simonsen sai do governo e é substituído pelo Delfim Neto. O Delfim Neto vai lá para o púlpito do ministério, no discurso de posse, e diz: trabalhadores do meu Brasil, preparem os arados e as enxadas, porque o Brasil vai crescer. E aí os velhinhos da Fiesp ficam emocionados, abraçam o Delfim Neto, o milagre vai voltar, o milagre econômico, que maravilha, que felicidade. Vamos ter um novo milagre econômico, o Delfim Neto vai dar um jeito, vai nos salvar. Bom, e aí o Delfim Neto começa a sua gestão. E qual é a alternativa feita pelo Delfim Neto? Vamos fazer primeiro uma maxi desvalorização cambial. Não vou colocar o país em recessão. Ainda tem espaço para crescer. Não vou fazer recessão nenhuma, vamos fazer uma maxi desvalorização cambial de 30%, que é decretada no início de dezembro de 1979. E aí Delfim Neto diz a frase que está aqui no jornal: exportar mais, importar menos e seguir crescendo. É isso que ele diz. Essa é a estratégia brilhante, maravilhosa, inovadora que o Delfim Neto nos apresenta. Vamos fazer uma maxi desvalorização e também vamos dar um grande incentivo para as exportações, particularmente as exportações agrícolas. O Brasil tinha acabado de desenvolver a técnica da calagem no âmbito da Embrapa e do segundo PND. O Brasil está expandindo a sua fronteira agrícola de maneira muito forte, de maneira muito relevante.
E o que acaba acontecendo é que você tem um ambiente onde, puxa, a gente pode aumentar a produção de grãos e tentar impactar positivamente o crescimento pela produção de grãos. Tá? Então vamos, através das exportações, sair dessa crise. Tanto da crise em termos de crescimento econômico, quanto da crise em termos de balanço de pagamentos. Então vamos estimular as exportações de grãos. Nós temos agora toda uma nova fronteira agrícola que pode ser explorada. E aí você tem uma grande quantidade de colonos brasileiros, se é que se pode colocar nesses termos, indo em direção ao Mato Grosso, indo em direção à região centro-oeste do país. Muita gente vindo do sul, particularmente, vai para lá, para justamente o novo Eldorado brasileiro. Fala. A moratória não é uma opção nesse caso? A moratória não é uma opção porque, na realidade, a moratória dificulta as coisas, né? A moratória vai fazer com que, na prática, todo o investimento estrangeiro que continua em algum grau entrando no país desapareça. Você entra numa situação de litígio com os credores externos. O Brasil fica, de certa forma, um páreo internacional, não consegue participar das discussões. Quando você for renegociar, a sua renegociação não vai ser tão simples assim. De uma forma geral, a moratória piora a situação. Aliás, o Brasil vai ter agora algumas moratórias na década de 80 e a gente vai ver isso na prática, que o negócio piora depois que você faz a moratória. Então é o último recurso, é quando não dá realmente para pagar mais. Bom, então voltando para ali, nós vamos então fazer a maxi desvalorização cambial, né, que tem por finalidade incentivar exportações e desincentivar as importações, e também um grande programa de ampliação das exportações agrícolas. Tá legal, gente? Ok? Sempre que eu olho para essa capa, eu acho que tem manchetes muito mais interessantes, né? Tem uma aqui, cunhada de deputado esfaqueada na cama. São coisas muito mais legais do que exportar mais, importar menos e seguir crescendo. Não dá para ler aqui, mas eu queria muito saber quem é essa pessoa que foi esfaqueada, né? De maneira tão evidente. Enfim, o fato, gente, é que o ajuste é insuficiente. Ou seja, no biênio 79 e 80, o Brasil continua com balanço de pagamentos desequilibrado. O Brasil continua perdendo reservas internacionais. Em termos deste período, você tem duas interpretações. Tem aqueles que seguem a linha do Simonsen e dizem, olha, o Simonsen tinha razão. Né? Se você tomasse o remédio amargo antes, você não tinha uma piora da situação. E, consequentemente, você não teria que tomar um remédio ainda mais amargo depois. E tem aqueles que defendem o Delfim Neto, dizendo, olha, o adiamento do ajuste fez com que uma série de projetos do segundo PND pudessem ser completados, o que fará muita diferença no desenvolvimento brasileiro no futuro. Qual dos dois lados tem razão? Os dois. Né? Realmente, o fato de você adiar o remédio, digamos assim, faz com que o paciente fique mais doente e, consequentemente, a dosagem do remédio no futuro tenha que ser mais forte. Né? A recessão, quando ela vier, vai ter que ser mais forte do que teria sido a recessão feita lá em 79. Mas, em compensação, também é verdade que uma série de projetos do segundo PND acabaram sendo completados porque os cortes propostos pelo Simonsen não foram levados adiante, pelo menos no biênio 79 e 80. Tá? Mas na virada de 80 para 81, aí não tem mais o que fazer. Na virada de 80 para 81, o Brasil vai ter que se defrontar com ajuste recessivo. Não vai ter jeito. Não resta ao Brasil mais nenhuma alternativa a não ser o ajuste recessivo. O endividamento externo não é mais possível. Ele já tinha sido cortado em 79. A maxi desvalorização cambial a gente já viu que é insuficiente devido à gravidade da situação. Então agora não tem jeito. A gente vai ter que pedir realmente auxílio. A terceira e última estratégia, eu não tenho mais o que fazer, que é colocar o país em recessão. Essa acaba sendo uma característica comum. Quer dizer, você só coloca o país realmente em recessão quando não tem mais o que fazer. Você já tentou tudo o que você podia tentar, não deu certo, não funcionou. Agora é o que dá para fazer, vamos colocar um país em recessão. Então, a partir do biênio 81-82, o governo vai propositalmente colocar o país em recessão através de corte de crédito,
através de aumento de impostos, através de corte de subsídios, através de corte de investimento das estatais, através de aumento de juros. Tudo que o governo puder fazer para colocar o país em recessão, ele vai fazer. Ele vai realmente fazer. Tá? Então, o biênio 81-82 é um dos piores biênios da história do Brasil. Por quê? Porque o país vai entrar em recessão, o Brasil está com contas externas em iminente colapso, em função do esgotamento das reservas internacionais, e, para piorar, a inflação é a maior inflação da história até então. Se vocês repararem, em nenhum momento eu falei de inflação. Ninguém está preocupado com a inflação. Cara, eu tenho tantos problemas na frente da inflação que a inflação eu resolvo depois. A inflação subiu no governo Geisel depois do primeiro choque do petróleo, vai subir mais ainda no governo Figueiredo depois do segundo choque do petróleo e dessas maxi desvalorizações cambiais. E em nenhum momento eu estou falando sobre inflação, porque inflação não é a prioridade. A prioridade é evitar que o país quebre, é evitar que o balanço de pagamentos colapse. Então, no final das contas, a gente está falando de uma situação onde 8182, o Brasil está com um balanço de pagamentos que vai colapsar por conta do esgotamento de nossas reservas internacionais, tanto que virá em nosso socorro o FMI. O FMI vai emprestar quase 5 bilhões de dólares ao Brasil para recompor nossas reservas internacionais. O Brasil está com a maior inflação de sua história, uma inflação que já atingiu a casa de 3 dígitos, ou seja, passou dos 100% ao ano. E recessão, ou seja, retração do PIB. É um momento realmente onde o regime militar vai colapsar. Aí o regime realmente, o Figueiredo é o último governo militar. Não dá, né? Eu fiquei aí com os militares enquanto eles botavam o país para crescer, enquanto eles botavam a gente na Fórmula 1, faziam Gurgel, não sei mais o quê, né? Aí tudo bem, aí bacana, gostava dos militares e tal, mas agora acabou o amor. Acabou o amor, o balanço de pagamento desequilibrou, a inflação passou 3 dígitos e o país está em recessão. O que esses caras estão fazendo? Eles se perderam, agora quero eles fora daqui. É claro que começa a crescer uma pressão pela redemocratização. 82 já é um ano que tem eleições para governadores e o regime começa a abrir, né? Porque não dá mais para manter um regime fechado se a economia está desta forma, não tem mais como justificar o regime dessa forma. Alguns países onde a economia permaneceu um pouco melhor, como é o caso do Chile, a ditadura foi alongada, né? A correlação entre economia e política nesse caso é muito clara. Você não consegue alongar o regime se a economia colapsar. Não consegue. Não consegue. Da mesma maneira que você endureceu o regime no momento em que a economia tinha o seu melhor momento, que foi no milagre, você começa a abrir quando a economia tem os seus piores momentos. Depois do choque de 73, você fala em abertura lenta, gradual e segura. Em 79, você fala em anistia. 82, você fala de eleições para governadores. Nos piores momentos do regime, do ponto de vista econômico, me parece não ser uma coincidência, são os momentos que o regime faz concessões. Faz concessões justamente porque ele não tem a mesma força que ele tinha antes. Tá? Então, estamos falando aqui de um Brasil que entra em recessão, inflação na casa de 3 dígitos e balanço de pagamentos em iminente colapso. Porque ainda tem o seguinte, quando você coloca o país em recessão, é que nem um avião caindo, tá? É mais ou menos assim, as nossas reservas internacionais. Quando o avião está caindo e você puxa ele para cima, ele não sobe imediatamente, ele começa a cair menos e depois ele sobe. Então, você coloca o país em recessão, 81, 82, o Brasil continua perdendo reservas, mas já está perdendo menos. Mas é o suficiente para a gente atingir aqui em 82 o fundo do poço e pedir socorro do FMI. 83 e 84, as coisas começam a melhorar e o Brasil volta a acumular reservas internacionais. Tá? Então, 81, 82 é o fundo do poço. É quando o Brasil pede socorro para o Fundo Monetário Internacional. É quando a gente realmente está no nosso pior momento. A partir de 83, 84, as coisas começam a melhorar do ponto de vista das contas externas.
tá? Do ponto de vista das contas externas. Então, efeitos aqui, elementos que levam à recuperação das contas externas que acabam impactando o crescimento, claro, se você passa a ter resultados em balança comercial melhores, a gente falou muito sobre isso na época do café, né? Isso tem impactos positivos sobre o crescimento, é inegável, né? Então, por que as nossas contas externas se recuperam? Efeito do ajuste recessivo, o ajuste recessivo realmente vai surtir o efeito esperado em termos de melhora dos resultados comerciais. O Brasil entra em moratória depois, em 87, entra, porque a gente vai ver na aula que vem. Mas, neste momento aqui, a coisa acalmou. O FMI veio em nosso socorro, mas em 82 as nossas reservas acabaram. O Brasil colapsou em 82 em termos de contas externas. Tem alguns livros que chegam a falar da moratória de 82, né? Porque a gente realmente colapsou. As nossas reservas internacionais acabaram e o FMI é que faz com que nós tenhamos algum resgate, tá? Então, o efeito do ajuste recessivo para melhorar os resultados comerciais e também melhorar os resultados em termos de crescimento. O fim do aperto monetário do Fed, o aperto monetário do Paul Volcker acaba em 82. Então, com o fim do aperto monetário do Fed, o crescimento econômico mundial volta e isso ajuda as exportações brasileiras. Outro fato importante, a própria recuperação do crescimento mundial, que está relacionado ao aperto monetário. O amadurecimento dos investimentos do segundo PND. Puxa, lembra dos investimentos do segundo PND? Pois é, eles surtem efeito. O Brasil, em 83, 84, é superavitário na exportação de bens de capital. O Brasil exporta produtos de altíssimo valor agregado. Em nenhum momento da nossa história, e eu estou falando do governo Figueiredo, nós tivemos uma pauta tão manufatureira. Em nenhum momento de nossa história, a nossa pauta de exportações foi tão manufatureira, e isso ajuda, em parte, a explicar, claro, os nossos resultados comerciais. Tá? Então, na prática, aqui na realidade não é redução, é aumento, né? Aumento das reservas internacionais. Então, você começa a ter um aumento das reservas internacionais, você começa a ter uma recuperação das reservas internacionais, ok? Dentro de um movimento de ajuste. Então, o pior parece que passou, né? Mas você nunca pode falar que o pior passou quando ainda vem Sarney, né? Mas, tratando-se de Brasil, tudo pode piorar. Mas, neste momento, 83, 84, parecia que o pior tinha ficado para trás. A situação fiscal do país, eu não estou nem um pouco preocupado nesse momento. A situação fiscal está deplorável. O Brasil tem um déficit fiscal de quase 8% do PIB, mas azar, segue a vida. É interessante que alguém falou, nossa, com déficit fiscal de 8% do PIB. O déficit fiscal esperado para o Brasil este ano, em 2017, é de 7,5% do PIB, tá? Então, a nossa situação fiscal hoje no Brasil, ela é parecida com os piores momentos do ponto de vista fiscal da nossa história. Tá? A projeção para esse ano é de 7,5%, a Economist fala em 7,7% do PIB de déficit fiscal para 2017. Eu não estou falando de 2015, 2014. Várias empresas têm sua dívida perdoada onde? Aqui no Brasil e no Brasil sempre, né? Nessa época também teve uma série de perdões de dívida, isso acontece, tá? Então, voltando para lá, gente, esse final do governo Figueiredo é um momento onde você tem alguma melhora e algum otimismo. A inflação está lá em cima, as contas públicas estão desequilibradas, mas pelo menos você está conseguindo ter alguma recuperação em termos de contas externas, de acúmulo de reservas internacionais e também de crescimento. A dívida externa está paga? Claro que não, mas eu estou conseguindo gerar dólares em quantidade suficiente para amortizar a dívida. Tá? No atual momento, no atual cenário, eu estou fechando o mês, estou fechando o ano no azul. O que não quer dizer que eu não estou muito endividado, que eu não continuo muito endividado. É claro que você continua muito endividado. Tá? Mas conforme a situação externa começa a melhorar, conforme a situação externa começa a impulsionar o crescimento econômico, também aparecem outros debates no Brasil. Aí a gente começa a pensar, bom, e a inflação? E o déficit fiscal?
A situação externa está mais ou menos sob controle, o crescimento parece estar voltando, ainda que de maneira gradativa. Então vamos pensar agora em outros problemas. Vamos pensar na inflação, que já ultrapassou 200% no final do governo Figueiredo. Vamos pensar no déficit fiscal de 7% ou 8% do PIB. E vamos pensar o que a gente vai fazer em relação a isso. Qual dos dois problemas me parece mais importante? O déficit fiscal ou a inflação? O mais curioso é que os dois, no final das contas, têm relação, né? Mas tudo bem. É claro que vamos pensar primeiro na inflação. Inflação me parece o nosso próximo ponto a ser enfrentado. Então, no final do governo Figueiredo, o grande debate acadêmico no Brasil é legal, a situação externa está melhor, o crescimento está se recuperando, e a inflação? O que a gente faz com ela? Estamos com a maior inflação da história do Brasil, no final do governo Figueiredo, acima de 200% ao ano. A maior inflação da história do Brasil até então, né? Porque daqui para frente é só para cima, a coisa vai melhorar bastante, até que em 1993 a inflação no Brasil vai atingir 2.100% ao ano. Então a inflação que nós temos aqui é muito ruim, mas ela ainda vai ser multiplicada mais ou menos por 10 até o final do governo Itamar, quando nós vamos ter o lançamento do Plano Real. Tá? Aqui apenas algumas curiosidades em relação ao Figueiredo, né? O Figueiredo, quando um menino perguntou para ele, o Figueiredo era muito durão, assim, né? Se você já viu alguma entrevista dele, dos presidentes militares, ele era o mais quase grosseiro, digamos assim, em algumas declarações. Uma vez um menino perguntou para ele o que ele faria se o pai ganhasse um salário mínimo, ele disse para o menino que se ganhasse um salário mínimo, ele dava um tiro no coco, ou seja, na cabeça. Ele se matava se o pai dele ganhasse um salário mínimo. Aí, o Figueiredo era o cara que ganhava charges, claro, né, porque essa ideia do coco virou um deboche, todo mundo falava do coco do Figueiredo, né, porque aí ficou a brincadeira entre a cabeça e o coco mesmo, né, do coqueiro, fazendo justamente essa brincadeira. Aqui é uma menina que se recusou a apertar a mão do Figueiredo e acabou ficando muito conhecida, de braços cruzados. O Figueiredo era aquele cara que dizia que ficou muito famosa a frase dele, ele dizia que foi descontextualizado e tal, mas que ele era a favor da abertura e quem fosse contra ele matava e arrebentava, né? O Figueiredo é o presidente que vai dizer, ele também diz que foi descontextualizado, mas que preferiu o cheiro de cavalo do que cheiro de polvo. O Figueiredo era um gentleman. Uma outra frase também que ele diz que é maravilhosa, ele dizia, povo que não sabe escovar o dente não pode votar. Também faz algum sentido, pensando se você não sabe nem escovar o dente, como é que você vai votar? Enfim, às vezes você tem que se pegar, mas isso quem disse foi o Figueiredo, aí você tem que, porque quase você se deixa seduzir às vezes por alguns argumentos, mas enfim. Então você está falando de uma situação onde o governo Figueiredo chega ao fim, tem toda aquela transição para o governo Sarney, com o Tancredo morre, aquela confusão toda, o Figueiredo não passa a faixa para o Sarney, o Sarney assume. É isso que importa para nós aqui. Toda a discussão política é secundária aqui para nós. E no início do governo Sarney, nós temos aqui um enorme debate acadêmico sobre de onde vem a inflação e o que fazer com ela. Tá? Nós temos 4 grandes visões em relação à inflação nesse momento, né? Ali tem o dragão da inflação. Muita gente não lembra da época da alta inflação, mas a metáfora da inflação era sempre o dragão, né? Que através do seu fogo corroía o dinheiro, né? O poder de compra das pessoas. Então, o dragão é uma figura muito comum nas charges justamente da década de 80. Se na primeira metade da década de 80 o grande motivo de piada era a dívida externa, você pegar programa do Jô Soares ou mesmo dos Trapalhões, as piadas com a dívida externa são muito comuns, as piadas da dívida externa impagável, o que fazer com ela e tal. E do outro lado, você acaba tendo, na segunda metade da década de 80, o motivo de piada é a inflação. A inflação é o motivo de piada dentro da economia brasileira. Então nós temos uma primeira visão em relação à inflação, que é a visão do pacto social. Essa visão surgiu e ganhou corpo na Universidade de Campinas, é uma visão marxista, que acredita que a inflação no Brasil é causada pelo conflito distributivo. Ou seja, é causada pela luta de classes. A desigualdade de renda no Brasil é muito grande, e a desigualdade de renda no Brasil, por ser muito grande, faz com que você tenha uma luta constante por parcelas maiores da renda nacional. Os trabalhadores lutam por salários maiores, conseguem, e aí aumentam
os seus salários. Aí o que o empresário faz? Aumenta o preço. No que o empresário aumenta o preço, o trabalhador luta por salários maiores. Aí os salários maiores aumentam o preço. Aumentou o preço, salários maiores aumentam o preço. Então você fica numa luta de classes constante e, segundo a visão do Pacto Social, a principal origem da inflação no Brasil é a luta de classes, é o conflito distributivo. Então, resolver o problema da inflação passava por um amplo pacto social. Tá? Um amplo pacto social é o que resolveria o problema da inflação, onde você não tivesse aí mais reajuste de preços e reajuste de salários. Uma segunda visão, a visão ortodoxa. A visão ortodoxa tinha muita força na FGV, onde o Simonsen era professor, e o Simonsen era um dos grandes expoentes dessa visão ortodoxa, acreditava que a inflação era causada pelo excesso de demanda no Brasil. Excesso de demanda que era alimentado por um desequilíbrio fiscal gigante, um governo que gasta muito mais do que arrecada, e por uma frouxidão monetária. Lembro a vocês que até esse momento o Banco do Brasil ainda tem a conta movimento. Então o Banco do Brasil pode emprestar infinitamente, porque ele pode pegar dinheiro junto ao Tesouro Nacional. Então, segundo os ortodoxos, o problema da inflação no Brasil era desequilíbrio fiscal e frouxidão monetária que geram excesso de demanda. Então, como é que resolve a inflação no Brasil? Acaba com o desequilíbrio fiscal, acaba com essa frouxidão monetária, faz um ajuste fiscal, faz um ajuste monetário, proíbe o Banco do Brasil de emprestar o quanto quiser, proíbe o governo de imprimir papel moeda para financiar déficit, proíbe o governo de gastar tanto. É isso que vai resolver o problema da inflação no Brasil. Tá? É isso que vai resolver o problema da inflação no Brasil. Então tá aqui, gente. Inflação causada pelo excesso de demanda. Inflação causada pelo excesso de demanda. Solução: ajuste fiscal e monetário. Quer dizer, eu tenho que parar realmente com a questão do desequilíbrio fiscal. Eu tenho que diminuir esse desequilíbrio fiscal gigante. Não dá para o governo ficar gastando tão mais do que arrecada. Isso gera pressão sobre a inflação. E não dá para você ter um governo que ainda imprime papel moeda, um governo que ainda tem o Banco do Brasil, o maior banco do país, imprimindo ou oferecendo crédito de maneira desregulada. Fala. Se nesse cenário defende desemprego para diminuir a demanda, sim, porque não tem alternativa, pelo menos no curto prazo. Depois o desemprego volta a diminuir com uma economia estabilizada, mas num primeiro momento não tem alternativa. A visão ortodoxa é que você vai se debater o resto da vida com isso e você mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer. Então é melhor fazer antes. Quanto antes você fizer, melhor. Você vai fazer um ajuste, isso vai gerar desemprego e impacto sobre o crescimento? No curto prazo, sim, mas essa fase vai passar, o desemprego vai voltar a diminuir, a economia vai voltar a crescer, só que com uma inflação estabilizada. E aí vai ser melhor, porque com a inflação estabilizada, o crescimento vai ser sustentável. E com a inflação alta, você vai ficar sempre oscilando, tendo muita irregularidade. Então, dentro da visão ortodoxa, quando você defende esse desemprego de curto prazo, é porque você está defendendo o pleno emprego no longo prazo. E se você não quiser fazer esse ajuste de curto prazo, você vai estar condenado a um desemprego permanente causado por essa economia desestruturada. Aumento de mortalidade ou de violência? Não, né? Mas o argumento deles é que as pessoas, se você não fizer o ajuste, elas vão ficar ainda mais desempregadas. Porque com uma inflação muito alta, na prática você vai ter um ambiente onde as empresas não investem, os consumidores não consomem porque não tem previsibilidade em função da inflação elevada. Nesse momento, em meados da década de 80, o desemprego no Brasil já é alto. Quer dizer, o desemprego já é alto por conta do ambiente macroeconômico desestruturado de inflação muito alta. Isso só vai piorar. Então, se você não fizer o ajuste, o que você está fazendo referência à violência e ao aumento de mortalidade, dependendo do que aconteça, isso vai acontecer, com ou sem ajuste. Só que sem o ajuste, isso vai crescer continuamente e vai ter uma deterioração da qualidade de vida do Brasil. Com o ajuste, você vai ter uma piora de curto prazo e uma grande melhora de longo prazo. Esse é o argumento ortodoxo. Então, o ótimo é inimigo do bom. O problema já existe e não adianta simplesmente ignorá-lo. Dizer, mas isso vai causar impactos negativos no curto prazo. A visão ortodoxa diz, vai.
O ideal seria que nós não tivéssemos uma inflação de 200% ao ano, mas temos. E agora faz o quê? O ideal é que isso tivesse sido feito lá atrás, porque não precisaria desse ajuste, mas não foi. O problema está aí. Tá? Então, tem que fazer esse ajuste? Tenho. De certa forma, o ajuste vem por bem ou por mal, é o que os ortodoxos argumentam. O aumento do desemprego, ele pode vir por mal, porque você não fez ajuste nenhum e a economia está desestruturada, ou ele pode vir por bem, de maneira controlada e planejada, no curto prazo, e sendo resolvido no longo prazo com uma economia mais estabilizada. Voltando para lá, nós temos a visão heterodoxa. A visão heterodoxa, ela tem muita força na UFRJ, particularmente com a Maria da Conceição Tavares, e acredita que a inflação é causada pela inércia inflacionária. Inércia faz referência aí à segunda lei de Newton, a lei da inércia. Né? Toda ação... não, essa é a terceira lei de Newton, desculpa. Tem muito tempo que eu estudei as leis de Newton. A lei da inércia, a lei da inércia diz o quê? Aquela que quando você anda, por exemplo, no chão, você anda para frente por inércia porque você está empurrando o pé para trás. Não. Essa é a lei da inércia? Não, essa é a terceira lei de Newton. A lei da... vamos pular a física, tá. A lei da inércia é aquela que você está andando em alta velocidade, você bate de carro e é projetado para frente. É isso, essa é a lei da inércia. Pronto. Exatamente. As gravidades, é muito complexo isso de gravidade, não sei o que, ondas o que? Não, eletromagnéticas, nada disso. É claro. Então, o que acaba acontecendo é que, por inércia, se você está num carro em velocidade e você bate com o carro, você é projetado para frente por inércia. A inflação no Brasil seria mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, a inflação de um ano, na realidade, ela seria inércia do ano anterior. Por quê? Porque como a inflação no Brasil ela é muito alta e os preços estão indexados, o que é o preço indexado? O preço indexado é aquele que é corrigido por um indexador. O indexador nada mais é do que o índice de preços. Se todos os preços no Brasil estão indexados, o que acaba acontecendo é o seguinte. Olha só. Imagina que eu tenho uma inflação aqui no ano 1 de 200%. Se todos os preços estiverem indexados, ou pelo menos a maior parte deles, no ano 2 a inflação será de pelo menos 200%. Porque se todos os preços forem corrigidos por indexadores, ou boa parte deles, na prática, o que vai acabar acontecendo é que os preços serão corrigidos pela inflação do ano 1. Só que, se a inflação for no ano 2 de 200%, ela foi, entre aspas, de zero. Porque você está tendo apenas o reflexo da inércia do ano anterior. Como a inflação não é de zero, existem outros descasamentos entre oferta e demanda, no ano 2, a inflação vai para 300%. E aí eu posso dizer que no ano 3, a inflação de saída já é de 300%. Porque todos os preços serão corrigidos em indexadores, ou pelo menos muitos preços serão corrigidos em indexadores, na casa de 300%. Aí no ano 3, a inflação vai para um novo degrau, 400%. Então, a inflação do passado ela é projetada por inércia para frente. Ela é projetada por inércia para frente. Diga. O conceito de memória inflacionária vem daí também. É uma variação disso. Porque o que acaba acontecendo no final das contas é que as pessoas começam também a reajustar preços porque elas têm um histórico de que já reajustavam no passado. Isso é a memória inflacionária. Né? Você cria um padrão de comportamento. Padrão de comportamento. Então, o que eu quero que vocês observem é que a inflação entra em espiral e é uma espiral inercial. Porque a inércia alimenta esse processo. A inércia vai alimentando esse processo e vai jogando a inflação cada vez mais para cima. Você não pode ignorar isso. É o que dizem os heterodoxos. Acreditar que a inflação é apenas conflito distributivo ou desequilíbrio ortodoxo é infantil. A inflação no Brasil é causada por inércia. A inflação passada é projetada à frente por inércia por conta dos indexadores. Como é que eu resolvo isso? Choque heterodoxo, congelamento de preços. O congelamento de preços estanca a inércia. Porque dentro de um processo inercial, o argumento é o seguinte: por que você não para de reajustar seus preços? Eu não paro de reajustar meus preços porque o meu fornecedor não para de reajustar os dele. E aí todo mundo vai passando preço por preço, preço por preço, preço por preço. E
todo mundo está numa situação pior. Então vamos fazer o seguinte, o governo vai decretar um congelamento de preços. Do que congelou os preços, o seu fornecedor vai parar de reajustar os preços dele e você, consequentemente, pode parar de reajustar os seus preços e, consequentemente, pode parar de alimentar esta cadeia inflacionária. Essa é a lógica proposta pela visão heterodoxa. A visão heterodoxa acredita que o congelamento de preços, que o choque heterodoxo vai eliminar a inércia inflacionária, vai acabar com a inércia inflacionária. Então a gente congela, mantém os preços congelados durante algum tempo e quando a economia descongelar, a inércia sumiu. Porque ninguém mais está pressionado pelos reajustes dos seus fornecedores. Diga. O gatilho salarial é um mecanismo que vai aparecer no governo do Sarney, no Plano Cruzado. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Por enquanto a gente está falando só de teoria, de discussão teórica sobre de onde vem a inflação, quais são as causas da inflação e tal, porque é essa discussão teórica que vai construir os planos econômicos que nós vamos ter daqui para frente. Então por isso que eu estou fazendo referência a essas visões teóricas. A gente vai ter agora inúmeros planos econômicos aparecendo, tentando resolver o problema da inflação, e o debate teórico é o que os sustenta. Então, a visão heterodoxa acredita que a inflação no Brasil é causada por inércia. Inércia que é alimentada pela indexação de preços. Inércia que faz com que a inflação passada seja jogada para frente por inércia. Como é que eu elimino o problema da inércia? Eu congelo os preços. Congelo os preços. Decreto o congelamento de preços. Isso vai resolver o problema da inércia. Sim, é por isso que a Maria da Conceição... Sim, a Maria da Conceição Tavares realmente chorou. A Maria da Conceição Tavares foi minha professora na faculdade, mas infelizmente ela realmente chorou no Plano Cruzado. Isso é um negócio que ela não tem como ser apagado, está no YouTube, inclusive. E depois que vai para a internet, aí já era, né? Não tem mais o que fazer. Mas ela realmente chorou emocionada porque o Plano Cruzado, como a gente vai ver na aula que vem, ele é 100% heterodoxo. E vai apostar todas as suas fichas na heterodoxia, acreditando realmente que o problema seria resolvido em função disso. Na visão heterodoxa, o déficit fiscal é totalmente secundário, é irrelevante, não é relevante, não é isso que causa a inflação. Não é isso. Os heterodoxos gostavam de citar o exemplo de vários países no mundo que naquela altura tinham déficits fiscais parecidos com os do Brasil e não tinham inflação nem um pouco parecida. Então eles diziam, não é isso. Não é isso que está causando essa inflação monstruosa no Brasil. Então, voltando para lá, nós temos aqui inflação causada pela inércia inflacionária e solução, choque heterodoxo. Em bom português, congelamento. E a visão Larida, que é a mistura dos nomes do Pércio Arida e do André Lara Rezende, que depois vai ser a base do Plano Real, que acredita que há uma mistura entre inércia e desequilíbrio fiscal. Então, em parte, a inflação é causada pela inércia, em parte, a inflação é causada pelo desequilíbrio fiscal. E a visão Larida, que depois vai ser a base do Plano Real, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. E aí a gente vai falar um pouco desse ajuste fiscal e dessa moeda indexada. A moeda indexada vai ser a URV, a Unidade Real de Valor, para quem lembra dela. Então, a URV, a Unidade Real de Valor, vai ser a moeda indexada. Então, a proposta Larida, depois, na frente, acabou se mostrando a mais correta, né, que reconhecia que havia um componente inercial. Esse componente inercial, como a gente vai ver no Plano Real, não vai ser combatido com congelamento, vai ser combatido com a moeda indexada, vai ser combatido com a URV. O congelamento ele vai dar provas cabais da sua inoperância, plano atrás de plano, né? E também o ajuste fiscal seria algo importante, teria o seu papel dentro do processo de redução da inflação. Quer dizer, em parte, a inflação era pressionada pelo desequilíbrio fiscal, em parte, a inflação era pressionada por inércia. A inércia no Brasil, ela não desapareceu totalmente até hoje. O Brasil ainda tem muita indexação. Tem muito preço no Brasil indexado, principalmente preços de serviços concedidos. Se você pensar em pedágios, tarifa de energia elétrica, tarifas de telefone, etc., é corrigido sempre por indexadores. Por que é corrigido por indexadores? Porque no Brasil não tem regulação de verdade. Em qualquer lugar do mundo mais organizado do ponto de vista econômico, o preço não é indexado. Existe um órgão regulador. Anualmente, o órgão regulador senta, avalia como está o mercado e define qual é o reajuste justo. Define qual é o reajuste justo. Mas no Brasil, se você disser para uma empresa, vai ter um órgão regulador que vai definir o reajuste justo.
o que você pensa? Não, obrigado. Não, obrigado, vou investir em outro lugar. No Brasil, a empresa só se sente confortável em investir se você aparecer com um contrato dizendo, olha, a tarifa vai ser reajustada de acordo com o IGPM, tá? Ah, tá. Então aí é transparente, não tem discussão, não tem problemas e tal. E isso é um grande problema. O Brasil tentou construir todo um arcabouço regulatório que hoje virou um grande carimbador de reajuste de contrato. No final das contas é isso. Você precisa de uma agência reguladora para dizer que o contrato vai ser reajustado pelo IGPM. Aí você olha lá, o IGPM foi 7,26. Deixa eu calcular aqui. 7,26, esse é o novo preço. Pode levar. Não faz muito sentido. Porque o arcabouço regulatório de agência reguladora é criado mundo afora como sendo um intermediário. Não é o governo, não é a empresa, não é a sociedade. É alguém que fica no meio desse choque de interesses. Por isso que a agência deveria ter independência e tal, para tomar as decisões que considera adequadas. E aí a agência que vai definir. Eventualmente, a agência pode olhar para o mercado e dizer, puxa, você teve uma série de ganhos de eficiência, de competitividade, reduziu os seus custos pra caramba, seu reajuste vai ser menor do que a inflação. Mas no Brasil, se a gente olhar, principalmente do plano real para cá, a gente tem o seguinte, olha. Isso tem gráficos que ilustram isso muito bem. Você tem os preços administrados. Os preços administrados são aqueles que são reajustados por indexadores, subindo muito fortemente. E os chamados preços livres, subindo bem mais baixo. Preço livre é aquele que não é indexado, é aquele que não é administrado. Então, em momentos como o Brasil viveu recentemente, onde a inflação foi lá em cima, talvez você tenha reparado que os preços administrados subiram pra caramba. E aí, olha o que tem que acontecer. Os preços livres eles têm que cair para puxar a média para baixo e, consequentemente, a inflação também. Porque se você tiver uma inflação, como tivemos no ano de 2015, 10%, puxa, você tem você contratou uma pancada sobre a inflação em 2016 muito forte. Aí os preços livres eles têm que cair para puxar a média para baixo dos preços administrados que vão subir, levando em consideração a inflação do ano anterior. Então, o Brasil ainda tem esse problema, em algum grau. Claro que não é nada parecido do que era nos anos 80, mas esse problema ainda existe. E a gente vai ver como é que ele vai ser enfrentado a partir de agora. A aula que vem é a aula que fala sobre Sarney. Então é a aula mais confusa do curso, porque a moeda vai trocar de nome várias vezes, o governo vai decretar vários congelamentos. Então é uma aula maravilhosa e confusa, caótica também, porque é um momento diferente da história brasileira. Tá? É uma aula boa para você ver como o Brasil melhorou muito de lá para cá. É uma aula boa para você pensar, caramba, o Brasil já foi isso. Então hoje talvez ele não seja tão ruim assim como eu estava imaginando. Tá? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.